A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e diletos ouvintes do meu canal, Pastor Nonato 100. Estou mais aqui com a reflexão bíblica. Desta feita, eu vou fazer um estudo em torno de 25 minutos. É uma analogia comparativa. O tema desse estudo é a igreja e os crentes de hoje versus Romanos 8:1. Porque todos nós que estamos aguardando a vinda de Jesus, nós sabemos que o diabo nesse último dia está trabalhando no engano, não usando doutrinas extras bíblicas, mas doutrina da Bíblia, só que torcida pelos falsos mestres. E uma das coisas que nós temos observado no Brasil é o aumento da prostituição e da lascívia no seio da igreja evangélica. O termo lascívia, aqui segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal na página 1802, tem a seguinte conotação. Lascívia vem do grego aselgeia, isto é, sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência, que é o que ocorre com as mulheres que usam calças compridas, short curto, curtos e colado, saltos altos, enfim. Essa moda satânica que o diabo introduziu no meio das igrejas, que não é mais combatida pela liderança, por medo de perder o dízimo e a oferta dessas ovelhas, sendo que a Bíblia não diz para os pastores serem assim, mas o pastor exatamente tem a função de não só dar pastos bons para as ovelhas, como também tirar delas os carrapichos, espinhos e guardar da doutrina do lobo, que é o diabo. Então o texto que eu vou ler aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1, e vou dissertar a esse aspecto aí para demonstrar a igreja. Sabendo que eu quero que você saiba que os meus vídeos, ele tem dois propósitos. O primeiro, quando eu falo para ímpio, é o propósito de levar para a salvação. O segundo é para abrir os olhos de todos aqueles que se dizem evangélicos, mas que estão enganados pelo evangelho da atualidade, que é o evangelho mundano, da prosperidade e da complacência com o pecado, de modo a que eles venham se arrependendo de morrerem, porque se morrerem no pecado irão para o inferno. E nós sabemos que no inferno, um cara que foi, ou uma pessoa que foi crente e afastou-se, o sofrimento dela é 1000 vezes pior do que de um ímpio, porque ele não teve a sua consciência aguçada pela verdade. E o salvo ele tem. Então o meu propósito é esse aqui: é tirar você que está no engano das igrejas neopentecostais liberais, para que você observe que a sua conduta deve estar de acordo com a palavra de Deus e não com as doutrinas de homens. E também desperta você para ser um exortador, ou seja, levar você a me ajudar na obra do Senhor, para que nós possamos despertar a igreja do Brasil que está presa nesses tentáculos que eu falei, na famigerada teologia da prosperidade, na lascívia. Hoje em dia é muito vergonhoso o modo como as mulheres nas igrejas evangélicas se vestem. É até mesmo as igrejas históricas, como na Batista, Presbiteriana, Congregacional, Metodista e na minha Assembleia de Deus. Como eu disse em outros vídeos, a que se safa ainda, a gente pode dizer que Deus é amor. Mas nessas igrejas que eu falei aqui, eu sou um pastor que eu gosto de falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Hoje eu fui aqui no monte, eu fui de manhã orar, e Deus comigo assim: você vai escrever uma frase que eu lhe dei um tempo atrás. Deus me falou uma oração que eu tive, eu não lembro o dia qual foi, eu tenho que ver meu caderno ali. Ele falou assim, eu estava orando e eu falei: o que eu estou vendo aí, acho que 90% não sobe. Ele falou: acima desse percentual. E eu ouvindo o testemunho da irmã Eva Zirkov, que está aí no YouTube esse canal, o testemunho de outro irmão japonês e um nigeriano, se não me engano, o Senhor falou com ele as mesmas coisas. Aí o Senhor falou comigo hoje de manhã, quando eu estava no monte orando, disse: você vai pegar a sua tinta e vai colocar numa pedra essa frase que eu coloquei. Eu escrevi assim: e o Senhor me disse, mais de 90% da igreja visível não subirá no arrebatamento. Eu botei até subirá. Então eu sei que é por conta desses pecados aí que tem introduzido na igreja, que o pecado aí separa a pessoa de Deus. Tanto essa teologia maldita da prosperidade, como a lascívia no meio dos pastores, que por causa também da omissão da parte deles, que não tem mais amor para com Deus, as irmãs estão enganadas. Hoje eu tive a prova material disso no monte,
né, que eu vi 3 pessoas totalmente enganadas. Eu vi espírito de engano em uma, de loucura em outra, e o cara veio me questionar usando Mateus 7,1, ele não tem Bíblia, não sabe refutar. E eu fiquei triste quando eu vi aquilo agora, de verdadeiramente, Senhor, tu estás voltando e o povo, a igreja do Brasil atual está enganando. Eu creio que ele falou acima de 90%, e não me diz valores exatos, mas disse acima desse percentual aí, que eu falei 90% por aí. Então você que está na igreja roqueira, igreja evangélica, compara a tua vida com o que eu vou falar hoje aqui. Então vamos ler o texto de Romano. Esse aqui é um texto muito esclarecedor, e eu vou dar luz sobre o que Deus me deu já. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo as pessoas costumam usar só a primeira metade, a parte A. Assim, portanto, agora nenhuma condenação há. Mas o versículo ele complementa com esse conectivo que, explicando quem são as pessoas que não estão mais condenadas. A Bíblia é um livro tão maravilhoso que ela é autoexplicativa. Os cristãos antigamente ainda faziam seminário, eles liam e o Senhor dava o entendimento. Porque a palavra de Deus, ela já está, ela não foi, será revelada, ela é revelada, ela já foi revelada. Aí, quando nós lemos o Espírito Santo, se a pessoa for salvo e tiver o Espírito Santo, ele vai ter o entendimento daquele texto, porque o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então ele dá sabedoria aos simples para compreender. Então, como eu disse, o tema aqui é a igreja e os crentes de hoje versus esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 1. Aqui está condicionando, dizendo que o crente que não está em condenação, que a Bíblia diz que ele passou da morte para a vida, não é o cara que só entrega a vida para Jesus, não. Aqui diz, é os que não andam, ou seja, não tem, é aqueles que têm uma conduta fora dos parâmetros da carne, que eu vou explicar isso aqui. E assim, que não andam segundo a carne. E o que é a carne? Eu entendo um pouquinho de grego, eu falo francês, exposto pela misericórdia de Deus, e tenho noção de grego, eu estudei também um pouquinho no seminário. E eu tenho alguns livros de grego que tem a Bíblia em grego, e quando eu tenho tempo eu procuro ter um conhecimento para eu saber como refutar, porque o inimigo ele combate em cima da parte etimológica. E nós tendo conhecimento da Bíblia, nós vamos ser um instrumento usado para Deus, por ele como instrumento para levar outros a sair da mentira e irem voltarem para a verdade. A palavra carne, nesse contexto aqui, não se refere à matéria humana. Porque a palavra corpo em grego é soma, onde nós temos o termo doenças, vou pegar aqui, psicossomáticas, ou seja, doenças do corpo que tem um afeto psíquico e vice-versa. Ou seja, a parte carne aqui, ela vem do grego sarkis, que nós vamos chegar lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, até o versículo com o livro pentecostal aberto aqui, eu leio para os irmãos, para fazer aqui o paralelo com o texto e o seu contexto. Diz assim, em Gálatas 5, 19, porque as obras da carne, o mesmo texto usado, mesmo termo carne aqui em grego é sarkis, que é usado aqui no termo que eu li de Romanos capítulo 1. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Aí ele vai alistar uma rela aqui. Fala de prostituição, lascívia, que é o termo que eu disse que significa que alcelgeia, que tem a ver com a parte da vestimenta das mulheres de hoje. Né? Aí ele vai elencar mais outros elementos aqui, e lá no versículo, eu li o 5, 19, quando ele chega no versículo 21, na parte B, ele diz assim, acerca das quais vos declaro, ou seja, de todos esses elementos da carne, de nossa natureza pecaminosa. O termo carne vem do grego sarx, S-A-R-X. É aquela natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão quando ele caiu, que diariamente precisa ser mortificada através da leitura da palavra, da oração, do jejum, santificação, sujeição a Deus, mas acima de tudo da vigilância, porque nós estamos vigiando, nós vamos ver e observar como o inimigo se aproxima para nos tentar. Porque o tentador, o diabo, ele estimula a nossa natureza pecaminosa para nós não fazermos o que quisermos. Ele combate contra o espírito e o espírito combate contra a carne, essa natureza pecaminosa. E aqui diz, continuando aqui,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui ele faz um contexto com Romanos, que é um contexto remoto, dizendo que só não está em condenação, note bem, ele diz, só não está em condenação os que não andam segundo a carne. Vê que aqui tem uma conjunção adversativa, que ela contraria a parte anterior. Ela coloca em oposição os que andam a carne e em oposição aos que andam em espírito. Segundo a Bíblia, só há dois tipos de cristão ou de pessoas. Ninguém está dizendo, pastor, eu estaria fora da vontade de Deus. Você vai para o inferno, porque não vai para o céu. Eu não posso dizer que você está no limbo. Aí eu estou em pecado. Se não se arrepender e morrer, vai para o inferno. Existe a da pessoa que está na igreja, morrer em pecado e ir para o céu. Não há. Por isso nós temos que vigiar 24 horas. Aqui diz o seguinte, que não anda segundo a carne, ou seja, a carne, as obras da carne, a Bíblia diz assim, andar em espírito, aqui em Gálatas 5, no texto remoto, 16. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências, que é paixões da carne, ou seja, aqueles aspectos que eu li aqui, bebida, emulação, vestes indecentes, que é lascívia, glutonaria, pureza, prostituição, todas essas coisas aqui. Se eu estiver em espírito, ou seja, eu estiver sendo guiado pelo espírito, estiver com a mente focada no céu, que o inimigo ele procura tirar a mente dos cristãos das coisas de Deus, a Bíblia assim, pensar nas coisas que são de cima. E eu consigo viver isso. Quando eu era mais jovem, eu conseguia, porque eu não era estimulado tanto assim pelo pastor a buscar. Mas depois que eu voltei para a minha Assembleia de Deus, o pastor é alinhador e cobra, você tem que ler a Bíblia, tem que orar, vigiar, se separar do mundo. Isso foi impregnado na minha mente. E hoje eu posso dizer para que Deus fala diretamente comigo. Outrora, nós temos a palavra, mas Deus fala com o homem. Dono de profecia, falar comigo, passou uns 3 anos, e o senhor não fala mais comigo também, profeta? Ele fala comigo assim. Para que eu preciso usar profeta para falar com você, se eu falar com você pessoalmente, isso é um privilégio. Qualquer um que tem que buscar, o senhor dá esse privilégio, que é uma bênção. Só que eu vi que para Deus fazer isso comigo, começar a se aproximar, foi quando eu fui me desprendendo de todas as coisas da carne. Eu fui ver as mínimas coisas. Televisão, que eu não estou dizendo para você que televisão é ruim. É o uso dela que você faz. Tem que saber seletivo. Usar para ver um filme evangélico, que é de acordo com a Bíblia, um testemunho, né? Usar aí os programas, a televisão em casa para ver a lição da escola dominical, que o evangelista Caramuru ministra, é uma bênção, né? Os outros irmãos da Assembleia que são conservadores, eu assisto sair para um filme. Ou seja, eu vou me desprendendo de tudo aquilo que tinha da programação secular do diabo, da Globo, Record, satânica também, entre as pessoas que é um falso profeta. Então eu fui me desprendendo dos costumes, esporte do inferno, futebol, larguei o Kung Fu, taekwondo, todas essas armas, esse esporte de atrito, de confronto, Deus me libertou disso. Então na medida que eu fui me separando das pessoas também, convívio com certas companhias, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nem o saudeis, pois quem o saúda tem parte nas suas mais obras. O saúde não é dar um bom dia. É você ter aquela sensação, você não pode dar parte do Senhor para uma pessoa, ou ela dá para você, se ela não é de acordo com a palavra. Isso é falso. Então, nós que temos o Espírito Santo porta e aponta para você, faz você saber quando a pessoa está em comunhão com ele ou não. Você vê o linguajar da pessoa, sente a presença do Senhor nele, ele fala a linguagem, o homem espiritual discerne em tudo e ele de ninguém é discernido. Diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Hoje em dia você não chama de pastor fanático, antigamente se chamava de Deus por isso, porque quando nós estamos parecendo com Deus, nós ficamos desparecidos com o mundo. Quando nós estamos agradando a Deus, nós estamos desagradando o mundo, nós andamos no contracurso. Ou seja, aqui está dizendo para mim e para você, mulher cristã, que isso é a sua conduta. Eu pego muito pé das mulheres, eu vou vestir. E o Senhor tem estado muito irado com isso, e falava comigo sobre essas coisas. Porque você vê que há uns anos atrás, as mulheres das igrejas evangélicas não botavam short, bermuda, calça comprida, vestidos curtos, colados, como nós vemos hoje em dia no país. O Senhor falou comigo que todas as mulheres que
estão adotando essa prática, que não é uma prática cristã não, e nem santa, é uma prática satânica. Hoje o cara falou muito, pastor, é que a mulher da Marinha, que lá de Marinha é facultativo. E nós sabemos que todo mundo é no Marinha, as Forças Armadas, todo o sistema do mundo, eles estão sendo envolvidos pelo diabo para impregnar no meio dele a cultura satânica que expõe o corpo. Né? Eu sou militar, no meu quartel, e tem um moleque que corre, eu fico com nojo, com a causa de tem uns colegas que ficam olhando para mim, esses caras estão cobiçando. E eu não querer fazer vista grossa, porque eu estou no sistema, dentro das Forças Armadas, os líderes das Forças Armadas não são servos de Deus. O comandante da Marinha nunca foi crente, nenhum deles. Então, esse povo de liberar papel para a mulher se diz poderosa, isso é uma doutrina do diabo. E isso aí que vai acontecer, porque é permitido para provar quem são verdadeiros e quem não são. De como mulher que está de verdade, ela fazendo requerimento para o comandante da Marinha. A Constituição autoriza isso aí, que ninguém será privado, a não ser se alegar consciência e convicção religiosa. Ela pode requerer, eu não quero usar calça comprida, eu quero usar uma saia, e o comandante da Marinha é obrigado, ou o comandante do distrito dela aí, é obrigado a ser deputado na Constituição. Eu conheço, eu estudei direito, eu conheço a Constituição. Só que, infelizmente, as igrejas, para você, de hoje, os líderes não estimulam e não abrem a mente das irmãs para se vestir assim, com pudor, honrar o Senhor. Tem alguns testemunhos que eu vi aqui no YouTube de irmãs que colocaram o pé e se eu não quero e acabou. Só que o povo não tem mais, não é salvo, vive segundo a carne, porque assim, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se a pessoa anda segundo o Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, que é aquele que é o bem da salvação, não tem como o Espírito Santo estar numa pessoa e fazer ela sentir algo que é imoral e decente, como uma calça comprida. Eu não vejo calça comprida, pastor frouxa. A Bíblia diz que o abismo chama outro. Foi assim que começou. Começaram frouxa, chamando a calça comprida lá, como é que foi trabalhar em fábrica, os homens para a guerra. Aí foi a pedra do diabo, ele é malandro. Ele pega as coisas e vai pervertendo. E como parte das igrejas do Brasil aderir essa sem vergonhada, que eu digo para vocês, pastores, eu sou filho do diabo. Que é um pastor de verdade, disse, olha, ele vai sentar com as irmãs, reunir minha filha, você é cristão. A Bíblia ensina isso aqui. Nós somos feitos, irmão, para negar o mundo. Não somos para querer dar um jeitinho e se amoldar o mundo. Deus diz assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Esse tipo de vestimento que eu alistei aqui, calça comprida, tudo, isso é obra da carne, que é encontro em lascivo. Então, uma mulher que aceita isso como normal, ela anda segundo a carne. Então, ela não está livre da condenação. Ela está condenada por analogia e contraditória. Eu aplico isso aqui. Se é assim que, ele diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vai complementar. E o que é estar em Cristo Jesus? É andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Pastor, eu faço muita coisa certa, mas se a sua vestimenta, esse é o cerne da coisa, seja vestido, calça comprida, saia, salto alto, vestimenta. Quando você se veste, mulher, ela está despertando nos homens a cobiça ou não? Está sendo para agradar a Deus ou agradar você? Se é o que eu disse há pouco, essa vestimenta que você se veste, ela está sendo um objeto de tropeço ou para despertar a cobiça das pessoas, você está andando segundo a carne. Pastor, o problema está em que, olha, isso é a grande mentira forjada lá no poço, no cocô do fedor da latrina do inferno. A Bíblia não. Hoje eu dei 3, uma mulher no monte tinha espírito de loucura, né, eu observei, mas eu escrevi contra dizer porque eu estava escrevendo umas coisas sobre isso, eu escrevi no monte aqui perto de casa, escrevi assim, calça comprida, vestido curto e colado, bermuda, tudo isso aqui, são vestimenta, são trajes das mulheres, das falsas crentes, isso é a mais pura verdade, porque não tem como uma mulher receber Jesus Cristo, ele está habitando nela e não fazer ela sentir vergonha de expor o corpo dela, porque uma calça comprida, ela mostra lá o contorno da pessoa. Pastor é frouxo, vai na rua para te ver. Quando a mulher se escada, mostra o formato da calcinha, eu já vi isso. Isso no meu quartel lá, tem umas ímpias lá, no quartel ao lado, no meu quartel lá não tem mulher, graças a Deus. Quando ela vai descendo assim, que ela vai, você vê o formato da recada da perereca da mulher. Então é pecado sim. Por isso ele botou o velho. Você não vê na Bíblia um homem vestindo, mulher vestindo calça comprida, não tem. Era vestes. E eu já falei que quem já foi arrebatado no céu em espírito, já vi. E teve visão, sempre até os anjos, tudo
de uma veste longa até aqui embaixo. E a Bíblia não fala para a calça comprida é veste de homem, mas pastor mudando. Foi a moda do diabo para poder ter. Não, tem calça de homem. Mentira. Não é isso. Então, contrastando a igreja de hoje do Brasil, eu não prego evangelho de denominação. Jesus não pregava evangelho de denominação. Eu prego o evangelho da Bíblia. Quem está fora da Bíblia pode ter 30, 40, 80, 100 anos. Pode ser igreja maneira do Brasil. Mas se estiver fora dos padrões de santidade e estiver cometendo obras da carne, aqui está dizendo que não anda segundo a carne, e esse contexto é passível especificamente para a maneira das mulheres se vestirem do nosso país e das igrejas evangélicas, ditas evangélicas, coloca entre aspas, onde entra o pecado da omissão por conta da liderança, né? Não tem salvação. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 22, quando ela se refere, 32, perdão, quando ela se refere àquela lista de pecado, a depravação moral do gentio, diz muito claro aqui que ela aplica tanto o agente ativo como o passivo. Diz assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus. O ímpio não conhece a justiça de Deus. Aqui se refere à pessoa que conhece a justiça de Deus, que são crentes, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, aqui tanto morte física como espiritual. Aí fecha parênteses, aí o Paulo diz, não somente as faz, ou seja, a mulher que bota a roupa dessa maneira, ela não sente vergonha, ela não tem o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo da função dele é santificar? É o Espírito Santo que constrange a minha experiência de vida. Ele que faz você saber o que é certo, ou seja, o que agrada ao Senhor e o que não agrada. A vestimenta, quando você coloca lá, tu não sente mais vergonha, uma saia curtinha aqui, aquele vestido que mostra tudo como as mulheres do mundo entram, porque ele não está dentro de ti. Se o Espírito Santo constrange o salvo, o santo, a se separar, é ele que opera em nós a santificação, que é a separação, vem do grego agiasmos, é a separação de tudo que é profano e consagração para o Senhor. Se ele não mais faz você sentir essa vergonha, esse despudor, que tu estás indecente dessa vestimenta, é porque ou tu estás realmente cauterizada, ou tu nunca tiveste um encontro com Jesus e nunca nasceste da água e do Espírito. E aqui está me dizendo muito claro que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui diz, ó, no 32, versículo 32 do capítulo 1 de Romanos, a parte B, não somente as fazem, como também, que é uma locução aditiva, consentem aos que fazem. Aqui é a responsabilidade solidária do líder, do pastor da igreja. Portanto, se você ou tu tem uma conduta na tua vida que está elencada em esses elementos lá de Gálatas capítulo 5, o versículo 19, 20 e 21, se você partir com desse, você está enquadrado aqui, então você está em condenação, porque você está andando segundo a carne. Pastor, o que é que eu faço para libertar se o meu pastor da igreja disse que não é pecado? Ele me provou na Bíblia. Qual foi a Bíblia que ele te provou? Pergunta ele, pastor, o pastor Nato disse que lascívia, se vocês estão sendo grego, eles sabem, do grego, é a maneira de se vestir de maneira despoderada. E ele disse que calça comprida leva para o inferno. Vai sim, porque ele disse que calça comprida é a vestimenta de homem, não de mulher. A calça comprida, eu perguntei na rua, fiz pesquisa, ela abriu porta para ter as calças compridas curtinhas, porque a Bíblia disse que um abismo chama outra abismo. Quando eu andar na rua assim, que eu descer uma escada, vai ficar saliente na minha vulva. E quando eu subir, vai aparecer o formato do meu bumbum, que a brasileira, com todo respeito, ela tem mescla de herança negra, que ela é um pouco. Eu sou descendente de negro, graças a Deus, que Deus para Deus nem grego nem judeu, quando significa para Deus, Jesus era pardo, não era branco, então essa besteira aqui acima do cão. Nós somos da cor, tem um bumbum um pouco saliente, então junto ao branco, com a perna grossa e a negra, minhas irmãs lá. O bumbum vai ficar um modelo um tanto protuberante para os outros. O cara que é ímpio, ou o novo convertido, o cara que está em santificação, que veio do mundo, que era o estuprador, tudo, ele vai olhar na mulher lá, ver, quando ela desce aquele formato no mundo dela, o que ele vai pensar? É esse que é a grande coisa que o diabo cegou a mente das lideranças que não querem falar.
Vocês não falam porque são covardes, medrosos e, se eu falar, vai... Não. Amar é falar a verdade. Pastor, ofender, não. Quem tem Jesus não se sente ofendido com a verdade. Porque Jesus chamou Pedro de filho do diabo, chamou de Satanás, disse, para trás de mim, Satanás. E Pedro não ficou ofendido com ele, não entendeu. Porque o diabo estava usando o teu inimigo, esse evangelho de educação aí que não pode ofender, é mentira. Jesus falou duro com os fariseus, os apóstolos falaram duro, os profetas falaram duro, nenhum deles foi para sozinho. O apóstolo que era mais tranquilinho era João. Que Jesus foi chamar raça de víbora, sepulcro. Jesus pegou duro, meu. Que é Deus? Quem ser mais bom do que Deus? Hoje em dia tem um rapaz que você não pode julgar. Pode julgar sim, a Bíblia me autoriza. Lá em Mateus 7,1, só leio o versículo 7, mas ele fala assim: com o juízo que tu julgaste, e a Bíblia também, julgai segundo a reta justiça. Eu não posso julgar se eu não tiver, mas se eu estou vendo a mulher ali com a calça apertada, uma calça comprida, um vestido curtíssimo, sem a fim pesquisa na rua, que os caras falam, pastor, ela fica gente morando, vai querer publicar de masturbar e querer transar com ela, isso é a verdade. Faz uma pesquisa aí, tu, pastor da igreja, com os ídolos, não faz com crente não, que você puxa saco teu. Com os ídolos na rua, que isso aqui é normal, uma mulher na calça comprida, ela fica saliente, atrativa, moralmente, que pergunta pra ele, eu fiz isso aí, meu camarada, para eu poder falar pra vocês agora aqui, como eu disse, meu propósito é despertar você, mulher, que está enganada por conta da conivência do seu líder. E a Bíblia me diz aqui, prova-me, pastor, colega meu, que a mulher vestida assim dessa maneira, ela está de acordo com o Espírito, que não anda segundo a carne. Ora, se ela anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, ela é salva. Mas se ela está usando o roupa indecente, que a Bíblia fala que lascívia é um pecado que leva para o inferno, é porque ela está sob condenação. E o líder também, segundo Romanos capítulo 1, versículo 32, também tem condenação. Como nós falamos no direito, é a responsabilidade solidária. O agente ativo tem culpa e o passivo também. E nesse contexto eu digo que o agente ativo ele tem mais culpa, no caso a mulher, do que o sujeito paciente, que é o homem. Portanto, não se sinta ofendida por eu ter te falado a verdade. Pergunte para Deus, se tu fores santa ou serva de Deus, ou tu não sabias até hoje, fala também, Senhor, aquele pastor da Assembleia de Deus disse que eu vou pro inferno usando calça comprida, ele explicou por quê, vestido curto, shortinho apertado, brinco, após isso aqui, porque eu falei das vestimentos, dos trajes. Porque a Bíblia prova para você aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1, pede para Deus dar interpretação. Olha, aqui não precisa interpretar. Portanto, nenhuma condenação, né, para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Ele está condicionando a não condenação a andar no Espírito e não segundo a carne. Então aqui é claro, é isso que eu vibro com Deus. Não há como refutar a Bíblia. Portanto, pastor, tu que até hoje tinha medo, que outrora, na antiguidade, há 20 anos atrás, 30, não era assim. E está multiplicando. Pede para Deus coragem, como ele deu primeiro, tem coragem para te dar para ti se tu precisar. Você, mulher crente, que está enganada nesse vídeo aí. O pecado está em você, que está se vestindo assim, porque tu não sei se tu tem vergonha. Se de vontade de trocar, mas não troca, tu és omisso. Aí tu se ferra mesmo. Porque Deus já tocou no teu coração e tu não quer mudar. Vamos chamar a menina velha para o teu compromisso, não é com a igreja, é com Jesus Cristo. Não é com dominação, doutrina da carne, mas do Espírito. Portanto, desse pois admoestada e advertida. Pede para Deus te libertar, compra roupa decente, ora ao Senhor, se viste diferente, não fure sua orelha para dar porcaria de brinco, nem pense, ande com pudor e modéstia, e o Senhor vai te levar para o céu. Mas se tu desobedecer, tu irás para o inferno também, com o teu pastor, que é omisso. Que Deus abençoe vocês que ouvirem. Compartilhe este vídeo que eu falei novo aqui, é despertar o povo das trevas para a luz, e também fazer você um instrumento para somar comigo, para combater contra o diabo, o pai da mentira. Que Deus abençoe, ore por esse pastor, em nome de Jesus. Amém. Adonai.